Sofista significa perito do saber, um sapiente. Mas será que era assim mesmo? E será que era assim mesmo em todos os casos? A palavra sofista, ela está atualmente muito desacreditada. Mas com razão, porque os sofistas, como já até adiantei numa aula anterior, eram aquelas pessoas que procuravam convencer independentemente da verdade. Para o sofista, basta o valor da argumentação sem interesse na verdade. Provocaram uma verdadeira revolução espiritual, deslocando o eixo da reflexão filosófica desde a natureza e o cosmo para aquilo que concerne a vida do homem como membro de uma sociedade. Portanto, os sofistas, em vez de se preocupar qual é o princípio de todas as coisas, se preocupavam por ética, política, retórica, arte, religião, língua, educação. Ou seja, se preocupavam pelo que a gente chamaria de cultura do homem. Sem dúvida alguma, com eles, apesar dessa preocupação pela linguagem, pela argumentação, nem tudo aqui é tão ruim, né? Porque nós estamos assistindo a um período humanístico da filosofia antiga. É verdade que todos os discursos cosmológicos já estavam cansando um pouco, né? Então agora eles mudam para outras realidades sociopolíticos e que acabam depois surgindo discursos maravilhosos como filosóficos, profundamente filosóficos, como a filosofia de Sócrates, né? Sócrates é um homem que surge em dialética contra os sofistas, mas acho que é importante saber um pouco mais sobre os sofistas, né? Bom, então, os sofistas, eles souberam captar de modo perfeito as instâncias da época conturbada em que viveram e tiveram condições para explicitá-las, dando-lhes forma e voz. Isso é muito importante em cada época, né? A gente não vai ficar simplesmente no que há de ruim nos sofistas, que eram pessoas para os quais o mais importante era convencer, mas sem dúvida alguma eram pessoas que estavam atentas à decadência de uma sociedade, à importância de forjar uma sociedade e descobriram que essa sociedade se forja através de um discurso, de um convencimento. Acaso não é o que nós estamos assistindo nos nossos dias com discursos cada vez mais perfeitos, apelativos, inclusive apelando às emoções dos seres humanos para provar coisas que em outros tempos eram simplesmente abjetas, totalmente reprováveis, não é verdade? Quando você escuta assim, mas eles se amam, você já sabe o que eu quero falar, né? Pois é. Coitado, você não vai aceitar essa pessoa? Tá vendo? Está apelando ao seu sentimento humanitário. De tal maneira que, guiado pelo sentimento humanitário, você possa aprovar qualquer coisa daquela pessoa, né? Então, inclusive, em alguns programas de televisão, é muito comum que a pessoa se faça de coitadinho para que o público vote nele, para que, enfim, né? É a argumentação sofística aplicada a realidades essas, né? Então, quer dizer, a apelação ao sentimento, ela tem assim um poder de persuasão tremenda, né? Agora, é muito mais fácil que um padre, por exemplo, ele coloque uma música gostosa na sua igreja, que toca no coração, e mande as pessoas colocar a mão no coração, fechar os olhos, né? E depois de colocar as mãos no coração, elevá-las, né?
E aí você coloca aquela música bem com umas batidas de bateria, com aquela guitarra no fundo, né? E tal, vai criando aquele ambiente, né? Meio sentimental. E você vai falando, olha como Deus te ama, como Deus gosta de você, os teus problemas, as tuas dificuldades. A pessoa começa a chorar, né? É muito mais fácil tocar as pessoas por essa via. Eu não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo que é a maneira como se faz, né? Talvez um pouco sofista, né? Então, agora um padre que vá com um discurso racional, preocupado em explicar as coisas, em atingir o núcleo da verdade, a essência da verdade, o que pode acontecer? Se ele não tiver um discurso agradável, se ele não tiver um discurso envolvente, as pessoas simplesmente vão dormir no banco da igreja, né? Então, é importante usar algo dessa retórica, algo dessa dialética, para inclusive convencer as pessoas da verdade, do ser. Então, os sofistas, por mais que eles tenham essas desvantagens, eles também estão nos ensinando a entender algo do que é o homem, né? O ser humano tem uma parte de sentimentos, ele tem uma parte apelativa forte. Então, os sofistas estão nos ajudando a ver isso. Por isso, nós estamos assim num período de humanismo na antiguidade. O discurso, as belas letras, a maneira como você utiliza a argumentação, tudo para eles é importante para reconstruir uma sociedade. E é exatamente isso que nós estamos assistindo, repito mais uma vez, que eles estão reconstruindo ou estão fazendo uma nova sociedade a partir do discurso. O discurso sofista atual está construindo uma sociedade diferente dos valores do cristianismo. Nós lutamos mais de 1000 anos para construir essa civilização ocidental e agora eles, a partir de um discurso misericordioso, inclusive utilizando as nossas palavras, hein? Os nossos termos, as nossas maneiras de expressar, eles conseguem dar um revestimento sentimental, piedoso, misericordioso, aí vão falar de liberdade, de compreensão, de não sei o que mais, nada de intolerância. E com isso, usando as nossas mesmas palavras de outros tempos, recapando essas palavras, digamos assim, eles estão fundando uma nova sociedade com as palavras do cristianismo e que não tem nada a ver com o cristianismo mais. Vejam só como é importante entender os sofistas, não só os sofistas de então, mas os sofistas do momento. Os sofistas, além da busca do saber social, humano como tal, eles visavam objetivos bem práticos. E eles queriam procurar alunos, pessoas que pudessem ser convencidas por eles e assim também sustentar a vida econômica deles, né? Eram pessoas práticas. Exigiam compensações por seus ensinamentos, hein? E isso escandalizava enormemente os antigos, pois para eles o saber era fruto de desinteressada comunhão espiritual, porque ao saber tinham acesso somente os aristocráticos e os ricos, que já de partida haviam resolvido os problemas práticos da vida. Então vejam que eles estão pedindo dinheiro por ensinar. Hoje em dia isso não escandaliza ninguém, né? Enfim, você vai numa escola particular, você tem que pagar, você vai numa faculdade, você tem que pagar. Hoje em dia, mas antigamente não. Eram mais pessoas aristocráticas e ricas que se preocupavam pelo saber. Então cobrar pelo saber tampouco tinha muito sentido, né? Mas os sofistas foram recriminados por serem andarilhos, de não respeitarem o apego à cidade, que também eles cobravam pelos seus ensinamentos, eles manifestavam uma notável liberdade de espírito em relação à tradição, às normas e aos comportamentos codificados e mostraram ilimitada confiança nas possibilidades da razão. Bom, salvando o que se pode salvar, nós vemos então como eles eram uma espécie de iluministas, né? O mundo moderno nosso tem muito a ver com o iluminismo alemão, francês, a Aufklärung, né? Ou com a Encyclopédie
a enciclopédia, né? Então a gente vê que os sofistas de então têm muito a ver com os sofistas de agora. Uma liberdade de espírito que proclama verdades totalmente novas com relação às antigas. Então, ao estudar esse tema, filosoficamente, nós temos que entender duas coisas aqui, praticamente duas coisas. Uma, que aprendemos da filosofia do ser, que filosoficamente, desde o ponto de vista do discurso racional, existe sim a verdade, porque o ser é, o não ser não é. Mas também aprendemos uma coisa muito importante, que é o seguinte: nós precisamos revestir isso que nós sabemos de maneira agradável, num discurso racional, lógico, e também num discurso que se apresente como atraente, humano, ético, talvez em alguns casos políticos, noutros religiosos. Vejam só, não basta apenas ter uma verdade na mente apreendida a partir do ser das coisas, mas é importante dentro da nossa mente fazer a construção mental pela qual nós mesmos chegamos a esta verdade, entendeu? Fazer o caminho, o percurso intelectual e depois pensar, bom, isso é verdade, isso está claro para mim. Agora, como é que eu vou transmitir isso da minha mente para a mente do meu semelhante? Então, eu preciso entender o meu semelhante, eu preciso ter uma ideia de ética, de humanidade, de inteligência, saber como os outros funcionam, como é que eu posso implantar, digamos assim, a verdade que está em mim para que ela também esteja em você. Vocês estão vendo o esforço que eu faço também nessas aulas de filosofia, seja através, tentando mostrar a lógica do meu raciocínio, inclusive com a maneira que eu estou gesticulando. É como se eu quisesse abrir a cabeça de vocês e colocar lá dentro essa realidade que para mim está clara, né? Então, esse é o esforço de um mestre. Um mestre não pode ser apenas um filósofo do ser. Ele tem que ter um pouquinho de dialética. Ou melhor, ele tem que ter muita dialética e um pouquinho de sofista. Então, olhem só, ele deve ser um filósofo do ser que tenha muita dialética e um pouquinho de sofisma. Porque senão, talvez, sem a agradabilidade do discurso, talvez ele não chegue a implantar as ideias do ser. Por quê? Porque talvez dialeticamente não foram muito bem resolvidas na mente dele. E talvez mesmo que dialeticamente estejam bem resolvidas na mente dele, ele não conseguiu ainda explicar isso de maneira que os outros entendam. Então, existe um nível lícito para usar as emoções. Claro que existe, contanto que não seja hipnose, né? Mas você tem a verdade na sua cabeça que você conseguiu a partir do ser das coisas. Você desenvolve o argumento, desenvolve a dialética, o discurso racional dentro de você. Agora, como é que eu vou passar isso aos outros? Claro que é lícito uma dose de sentimento e de emoção. O ser humano também tem sentimentos e emoções, mas eu não posso jogar tão pesado nos sentimentos e nas emoções a tal ponto de hipnotizar as pessoas, tirar a liberdade delas e fazê-las como bonequinhos onde eu posso fazer uma manipulação. Isso não é digno do ser humano. E aí sem dúvida alguma é onde os sofistas falhavam muito, né? Porque para eles o importante era argumentar e convencer, inclusive cobrando, ensinando a arte do convencer e trabalhando para ter mais alunos. E tendo mais alunos, eles vão ensinar mais pessoas a convencer do que de qualquer coisa. O que você quer convencer? Me fala que eu vou te ensinar como convencer disso. Não importa se isso é verdade, se não é verdade, mas eu vou te ensinar a arte do convencimento. Percebam? Esse é um problema ético, inclusive. Mas aqui eu queria aproveitar para fazer filosofia a partir também da agradabilidade do discurso. A retórica tem muito disso, tá? A retórica talvez seja o equilíbrio entre uma mera dialética
e o mero sofismo. A retórica é essa arte de argumentar, de convencer e de também demonstrar agradabilidade no conhecimento, porque se uma coisa é verdadeira e uma coisa é boa, é necessariamente bela. Como expressar a beleza também através do discurso racional? Aí está um ponto que, por mais que os sofistas tenham tido muitas coisas erradas, sem dúvida alguma nos ensinaram bastante também. Nós aprendemos até com o erro dos outros, né? E aprendemos também com aquelas coisas, principalmente com aquelas coisas verdadeiras que até nos sofistas existiram também. Não despreze os outros, tá? Não despreze o argumento da pessoa que é contra você. Escute o argumento da pessoa que é contra você. Tenta entender o que aquela pessoa está dizendo. E depois argumenta entendendo de fato aquilo que o outro disse. Quer dizer, você se mantém no solo da verdade, você se mantém no diálogo com o próximo e, ao mesmo tempo, pela sua compreensão do assunto, você vai procurar a maneira de tornar agradável a apresentação daquilo que é verdade, daquilo que é sólido, daquilo que realmente é o âmbito da filosofia do ser.